Convido os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Mateus, capítulo 8. E hoje nós estaremos lendo do versículo 5 ao 13. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Do 5 ao 13. Vamos ler juntos esse texto também? A cura do criado de um centurião. Diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Uma grande fé. Eu poderia dizer aqui, ou usar a seguinte expressão: uma fé que surpreendeu a Jesus. É claro que Jesus, ele conhece todas as coisas, ele é soberano sobre todas as coisas, mas se pudéssemos usar essa expressão, Jesus ficou admirado com o tamanho da fé desse gentil, desse homem que não era do povo de Israel, que não era do povo de Deus. Então, nós ficamos pensando e já analisando sobre a vida desse homem que chegou na presença de Jesus, e Jesus então elogiou esta grande fé desse homem, e Jesus ficou surpreso com a fé desse homem, pelo tamanho da sua fé, a grandeza da sua fé. Muitos que deveriam crer, duvidam da palavra de Deus, duvidam de Jesus, ao passo que muitos que não têm quase nenhum conhecimento, ao tomar o primeiro conhecimento de Jesus, creem em Jesus. É como que a pessoa criada dentro da igreja, ouvindo de Jesus e não decide, não toma a sua decisão em Cristo Jesus, ao passo que o outro passando na rua, nunca tinha entrado na igreja, mas ele estava meio erguido naquele dia, ele entra na igreja, ele ouve de Jesus, ele toma uma decisão na vida dele. É interessante, esse texto fala muito sobre isso, nós precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado. Depois nós vamos destacar algumas questões nesse sentido. Esse homem, ele conhecia pouco de Jesus, mas ele teve muita fé em Jesus quando ele ouviu de Jesus, quando ele se aproximou de Jesus. Por crerem, muitos gentios estarão desfrutando das bênçãos de Deus. Por falta de fé, muitos daqueles que se declaram filhos de Deus deixam de desfrutar das bênçãos do Senhor, deixam de experimentar das coisas boas de Deus, estão sofrendo. Tem coisas, meus irmãos, que nós não precisamos entender, mas nós precisamos crer. Esse homem não tinha grande conhecimento teológico, mas ele tinha uma grande fé. E essa grande fé deve vir antes do grande conhecimento, porque grande conhecimento sem fé também não serve para nada. Nós precisamos primeiro crer e conhecer esse Jesus daí.
e aprofundar no conhecimento, mas nunca o conhecimento deve ultrapassar a nossa fé, porque Deus ele está sempre além do conhecimento, da razão, ele está além, ele sempre pode nos surpreender, por isso que a fé tem que ser maior do que a própria razão, nós temos que crer e temos que ter uma grande fé. Esse homem, ele não tinha conhecimento, apesar de ele ter construído uma sinagoga para os judeus, mas ele não tinha o conhecimento que os judeus tinham. E os judeus, muitos deles não creram, porque Jesus veio para os seus o rejeitaram. Mas esse homem, ele creu e teve uma grande fé. Ele foi para a presença de Jesus. Se nós lermos esse mesmo episódio no Evangelho de Lucas, parece que vai ter alguma dificuldade aí. Então, nós precisamos entender isso para que os irmãos, quando for ler Lucas, falem assim, mas espera aí, o pastor pregou uma coisa e agora Lucas está dizendo outra. Mateus falava uma coisa e Lucas outra. Os irmãos sempre, quando tem o texto paralelo, leiam ele, para nós poder entender sempre o que o texto está nos dizendo. Porque um texto fora do contexto serve para pretexto de criar aí uma heresia. Então, nós precisamos entender no contexto geral. Em Lucas, ele vai dizer que este centurião, ele não foi pessoalmente à presença de Jesus, mas ele foi através dos seus representantes legais, pessoas escolhidas e mandadas por ele. Então, ele teve o seu representante legal. Se os irmãos olharem lá, ele vai mandar ali alguns anciãos, e depois, então, ele acaba mandando outros amigos dele, porque ele não se achava digno de ele estar na presença de Jesus e receber Jesus na sua casa. Olha o tamanho da humildade desse homem, que era um centurião, que era uma autoridade, mas olha a humildade. Outra coisa importante, além da fé, a humildade. Nós é que estamos abaixo, Ele é que é Senhor, sempre e em todas as coisas. Não acha que porque você é líder de qualquer coisa, ou porque você nasceu dentro de uma igreja, e você é um cristão, vamos colocar aqui entre aspas, exemplar, que você é alguma coisa diante de Jesus. Ele sempre está acima, Ele é soberano, Ele é superior, como nós lemos naquele Salmo de número 97 e tantos outros textos, que nós temos lido, que fala da grandeza de Deus. Então, primeiro ele manda alguns anciãos dos judeus, para que vão à presença de Jesus, porque ele tinha uma necessidade na sua casa, e ele então manda essas pessoas, para que pudessem interceder por ele na presença de Jesus. E esses anciãos dos judeus, eles chegaram na presença de Jesus e falaram, olha, esse centurião é um homem bom, esse homem é digno de ser atendido no seu pedido. Ele era um homem bom, mas preste atenção nisso, que depois nós vamos ter que corrigir essa questão. Mas esses anciãos falaram, esse homem é bom. Esse homem, ele chegou a construir para nós um templo aqui em Cafarnaum. O templo, a sinagoga, não é o templo, a sinagoga, a igreja onde eles se reuniam, os judeus, foi construído por esse homem. Tão bom ele era. Ele não era judeu, mas construiu um templo ou uma sinagoga para estes judeus. Então, eles intercederam por este centurião na presença de Jesus. E Jesus ficou comovido com a bondade desse homem e com o apelo desses anciãos. E Jesus, então, vai com eles. E quando Jesus toma a iniciativa de ir, quando Jesus começa a caminhar, esse centurião, ele manda mais alguns representantes, mais alguns amigos à presença de Jesus. E fala, e manda o recado assim, olha, diga para ele, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas manda com uma palavra, e o meu servo será curado. E foi exatamente isso o que aconteceu. O rapaz ficou curado, ele foi transformado. Meus irmãos, este é o segundo milagre, depois que Jesus desceu do monte, aonde ele tinha pregado o seu sermão. E nós vimos a semana passada que o primeiro milagre foi a cura daquele leproso, e agora então uma cura à distância. Jesus não foi na casa,
mas com uma palavra ele determinou, e o rapaz, aquele homem, aquele servo, ele foi curado. Diz então, os versículos 5 e 6, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Ligando com Lucas, vamos entender que este homem estava na presença de Deus por meio dos seus representantes, mas ele se dirige a Jesus. Então ele vai a Jesus e ele clama. Olha a situação daquele homem. E nós precisamos entender aqui algumas coisas, por exemplo, sobre Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade base do ministério de Jesus. Mas Jesus não era de Nazaré? Sim, Jesus viveu 30 anos da sua vida, ele viveu em Nazaré. Mas no capítulo 4 aqui de Mateus, no versículo 13, ele diz que Jesus, deixando Nazaré, agora ele passa a morar em Cafarnaum. Ele vai morar em Cafarnaum, à beira-mar. No capítulo 2, versículo 1 de Marcos, ele diz assim: voltando para Cafarnaum, logo o povo foi para lá, sabendo que Jesus estava em casa. Quer dizer que Jesus tinha uma casa em Cafarnaum, uma casa na beira da praia. E os irmãos conhecem aquele vídeo que circulou muito, né? Falando com as pessoas a respeito de Jesus, que num passo de mágica ele vendia uma mesa, a mesa aparecia, mesmo sendo ele carpinteiro, que demorava tanto. É por isso que Jesus teve dinheiro para comprar uma casa luxuosa, aquela mansão na beira da praia, né? Então, o fato é que Jesus morava na beira da praia. Jesus morava nessa cidade de Cafarnaum. E se ele tivesse uma casa, seria um problema? Não tem problema nenhum. A pessoa tem uma casa em qualquer lugar e também na beira da praia. Que problema que tem? Seria pecado? Seria errado isso? Mas o fato é que Jesus não tinha uma casa. Essa casa de Jesus, na verdade, era a casa de Pedro. Jesus morava na casa de Pedro, então era uma casa emprestada. E Jesus habitava ali. Jesus estava na casa de Pedro. Jesus está na sua casa. Jesus não tem uma casa, mas a sua casa pode ser a casa de Jesus. Você tem convidado Jesus para entrar na sua casa, fazer parte da sua casa, habitar na sua casa? Ele tem estado lá, no seu lar, na sua casa. Eu gostava muito de um quadrinho que a minha mãe tinha, né? E a minha mãe gostava muito dessas frases, desses quadros aí, né? E que Jesus era o hóspede invisível na nossa casa. Ele estava presente ali. Eu não via ele, mas ele estava presente. Era mais um que estava conosco. A minha mãe tinha esta fé, essa confiança, ela transmitiu isso para nós também. Jesus está conosco, ele está presente. É claro que ela falava isso por causa da Bíblia, né? E a Bíblia nos mostra isso hoje. Então ninguém precisa crer nisso porque a minha mãe um dia falou, porque a Bíblia está dizendo. E eu vi isso na palavra de Deus. Agora a pergunta é: Jesus está na sua casa? Como que você se sente, com ele ou sem ele? O que você faz, como nós falamos antes? Então, Jesus estava na casa de Pedro. No capítulo 8, versículo 20 de Mateus, ele diz que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Então, não fique achando que Jesus tinha uma mansão na praia. Jesus morava na casa de Pedro, porque ele, particularmente, não tinha onde reclinar a cabeça. Ele dormia bem na casa de Pedro, ele dormia bem na casa de Marta e Maria, ele dormia bem na casa de alguns outros, mas em muitos momentos ele não tinha onde reclinar a cabeça. As raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem, dizendo a respeito dele, não tem onde reclinar a cabeça. E nós vamos pregar mais para frente sobre isso, que algumas pessoas queriam seguir Jesus, e ele fala exatamente isso. Se você está querendo me seguir por causa das coisas materiais, você está fazendo um furo na água, porque o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Nós devemos seguir a Jesus não por aquilo que ele pode fazer ou faz, mas pela salvação e por aquilo que ele é. Nós temos que seguir a Jesus, andar com Jesus. Meus irmãos, voltando então, Cafarnaum era um lugar estratégico para Jesus. O mar da Galileia era cercado por cidades e vilarejos, que na verdade, se você for ver, não é um mar, ele é um lago. A água é doce
e o mar tem que ser água salgada, né? Mas é que pelo conhecimento deles na época, aquele imenso lago ali, então eles chamavam de mar. O lago de Genezaré é o mesmo mar da Galileia. Então, um lago grande chamado de mar, não tem problema nenhum chamarmos de mar também, mas ele era cercado por muitos povoados e muitas cidades, e o transporte marítimo na época era muito comum e facilitava. Eu fiquei pensando já de fazer o mapa ali com a caneta vermelha em cima desse mar, do tanto que Jesus foi e voltou para tudo quanto é lado, lendo os evangelhos. Quantas vezes Jesus, vamos para o outro lado e voltamos para Cafarnaum, mas Cafarnaum era o centro, a partir de onde então Jesus fazia as suas viagens. E este homem esse centurião, ele morava em Cafarnaum, e numa das voltas de Jesus para Cafarnaum, entrando na cidade, veio então esse comandante, um chefe da guarda romana, aquele que tinha sobre os seus cuidados 100 soldados. Então ele era o representante da polícia romana na cidade de Cafarnaum, e ele comandava aquele grupo de pessoas, de 100 soldados, ele era o chefe daqueles homens. E de fato, esse homem, ele era um homem bom. Esse centurião, ele era um homem bom, porque além dele tratar bem os judeus e de ter construído um templo, o texto diz para nós aqui que ele teve compaixão do seu servo, do seu empregado, do seu criado. Veja que ele tratava como se fosse um filho dele, então. Então veja que esse homem era um homem amoroso, misericordioso, era um homem bom. Ele tinha compaixão do seu criado que estava de cama, paralítico e sofria horrivelmente. Provavelmente esse centurião, ele já havia procurado todos os recursos da época. E aqui é importante nós pararmos e pensar, porque hoje o ser humano está correndo desenfreadamente atrás das coisas materiais. As coisas materiais são boas, as coisas materiais ajudam muito. Alguém já disse que o dinheiro, ele resolve muitas coisas, né? Ele pode não resolver para nós uma questão talvez espiritual e tal, mas ele acalma bastante os nervos da pessoa, né? Ele traz um conforto, ele ajuda em muitas situações e tal, resolve alguns problemas, mas nem tudo. O dinheiro, a ciência, a medicina da época, todos os recursos que eles podiam ter procurado, não resolveu o problema desse rapaz. E aí então, ele apelou para a fé em Cristo Jesus. Tem coisas que o dinheiro, a ciência, a medicina, todas as coisas não resolvem. Ela depende de fé. E nós precisamos exercitar a fé. E nós precisamos crer. E nós precisamos confiar. Não estamos dizendo que as coisas materiais, o dinheiro em si é o mal, como nós já pregamos. O problema está em colocar nessas coisas o coração, em fazer delas um Deus. E aí está o grande perigo. E muitos têm feito das coisas materiais o seu Deus. Mas é importante nós lembrarmos que nós precisamos de fé. Então há coisas que só dependem da fé em Cristo Jesus. E nós temos que simplesmente, mas é tudo, crer em Cristo Jesus. Então, esse homem, sendo um funcionário público, respeitável, porque os judeus respeitavam aquele homem, tinham grande consideração por ele. Então imagina o cara que, né, na cidade, uma cidade pequena, né, o cara que tem alguma posição um pouquinho elevada já se sente, né, uma pessoa assim. Esse homem provavelmente era uma pessoa muito respeitada naquele lugar. Mas este homem se humilhou, vencendo todas as barreiras para se submeter ao humilde homem de Nazaré, para se submeter a Jesus. Quem era Jesus? Um homem que andava para todos os lados com seus pés empoeirados. Um homem que há poucos instantes havia tocado num leproso. Talvez considerado por muitos ainda, estavam esperando aflorar a lepra em Jesus, porque ele havia tocado num leproso.
porque a lepra transmitia, né? E ninguém podia tocar porque era considerado também imundo. E esse homem, então, se humilhou para se submeter ao humilde Jesus, o homem de Nazaré. Isso, meus irmãos, só é possível por meio da fé. Só aquele que tem uma fé verdadeira, ele se prostra diante de Jesus. Os outros, eles se prostram diante do seu poder, do seu dinheiro, da sua sabedoria, do seu status e uma série de outras coisas. Não precisa ter muito para isso. Mas aquele que tem fé em Jesus, ele se prostra diante de Jesus, independentemente da posição que ele tem ou das condições materiais que ele tem. A fé faz perder o medo, a vergonha. A fé faz considerar Cristo acima de qualquer coisa e acima de qualquer posição. Esse homem tinha fé, uma grande fé, uma fé que surpreendeu a Cristo Jesus, ao ponto de Jesus dizer: eu vou curar o seu servo, o seu criado, está lá no versículo de número 7, eu irei curá-lo. Esse texto mostra mais uma vez que Jesus jamais despreza aqueles que vão a ele. Esse centurião era um gentil, não era do povo de Israel. E esse homem procurou Jesus, assim como aquele leproso procurou Jesus. E assim como Jesus atendeu o leproso, Jesus está atendendo esse gentil agora. O leproso poderia ser um judeu, mas esse centurião era um gentil. E ele procura Jesus e Jesus não o rejeitou. Jesus não rejeita ninguém que vai a ele. A Bíblia diz no Salmo 51, 17, que sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado. É o fato de se humilhar na presença de Deus, de Jesus. Ele diz: coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus não despreza aquele que se submete a Ele, que se humilha na presença dEle, que reconhece que Ele é Senhor e que a pessoa está precisando de fato de uma ajuda. Senhor, eu já procurei todos os recursos, eu fiz tudo o que eu podia, não tem jeito. Senhor, é só o Senhor. Isso é fé, isso é confiança naquele que pode aquilo que nós não podemos, que pode ajudar naquilo que nós não podemos resolver. Então, se nós vamos a Jesus com fé, nós nunca vamos voltar de mãos vazias da presença de Jesus. Vamos crendo nele, porque ele é poderoso para fazer muito mais do que nós podemos imaginar. Por maiores que sejam os méritos e a posição de um homem, não são estes, mas sim a sua miséria, a sua humildade e a sua fé é que tocam o coração bondoso, amoroso, misericordioso e compassivo de Cristo Jesus. De que forma você tem ido para Jesus? Senhor, eu sou líder do louvor lá da igreja. Senhor, eu cuido da mídia lá da igreja. Eu sou professor lá das crianças da igreja. Senhor, olha aqui o que eu tenho feito para o Senhor. Só estou usando alguns exemplos, não estou dizendo que eles fazem isso, tá? Mas qualquer um pode se apresentar e dizer: Senhor, o Senhor sabe quanto tempo aí, né, que eu sirvo o Senhor? Eu sou uma das primeiras pessoas dessa igreja aqui. Tudo que já aconteceu na igreja passou pelas minhas mãos, Senhor. E o Senhor pode fazer mais ou menos assim, e daí? Meus irmãos, o Senhor atende aqueles que humildemente vão a Ele e reconhecem, né, que Deus é poderoso, e não é aqueles que vão diante de Deus por meio dos seus méritos, achando que você é mais importante. Cheio de si na presença do Senhor. Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Que se nós vamos cheios de nós mesmos, não tem o que Deus colocar em nós. Ele não vai arrancar a força. Se você vai orgulhoso, Ele não vai arrancar o seu orgulho e encher de humildade. Isso é coisa que nós temos que fazer. Deixar o nosso orgulho, nos humilhar na presença do Senhor. Isso é atitude nossa. E se nós não fizermos isso, não adianta nada. Nós podemos estar como os escribas e fariseus no templo, jejuando 2 vezes por semana, dando o dízimo de tudo quanto ganha, atendendo aos pobres, ajudando não sei mais o quê, observando 600 e tantos preceitos. E daí? Se nós não vamos com o coração quebrantado na presença do Senhor. Como que você tem ido diante de Deus? Como que você tem
se apresentado para cultuar a Deus, domingo após domingo, sexta-feira após sexta-feira, sábado após sábado, ou célula após célula? Como você tem se apresentado diante de Jesus? Ah, Senhor, se eu não for, a célula vai dar uma murchada, a célula não vai ter. Será? Então, nós precisamos nos colocar diante de Jesus com muita humildade, mesmo tendo algum mérito e alguma posição, né? E nós temos que nos humilhar na presença do Senhor. Dos versículos 8 ao 12, ele diz então que o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai e ele vai, e a outro, vem e ele vem, e ao meu servo, faz isto e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Se Jesus, no contexto anterior, ele tocou num leproso, ele deixaria de entrar na casa deste homem? Essa casa não era uma casa imunda, era de um homem que ganhava bem, com certeza. Ele chegaria lá, teria um sofá, um ar-condicionado, uma água gelada, o conforto da época, imagine hoje, né? O conforto que Jesus encontraria na casa desse homem, limpinha, bonita. Será que Jesus não entraria na casa desse homem? É claro que sim. Da mesma forma, meus irmãos, que Jesus entra numa casa humilde, que Jesus entra numa casa de chão batido, que Jesus entra numa casa coberta de palha. Jesus entra nos maiores palácios, desde que os corações estejam abertos para Ele. Jesus vai. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não rejeita os pobres dos pobres. E Jesus não rejeita os ricos dos ricos. Jesus, ele veio para todos. Muitas pessoas fazem distinção, acepção de pessoas, achando que Jesus só veio para os pobres no sentido de poder aquisitivo. Não, Jesus veio para os pobres de espírito. Jesus veio para os perdidos, independentemente da condição material que ele tenha. Todo aquele que não tem Jesus está pobre, miserável, cego, nu, e ele precisa de Jesus, e Jesus vai. É claro que Jesus não entrou porque o homem diz, pode mandar com a palavra, e nós vamos ver isso agora. Então, meus irmãos, Jesus entra na sua casa se você abrir a sua casa para Jesus. Esse homem conhecia muito bem a questão de hierarquia. Esse homem, ele era subalterno, ele era obediente aos seus comandantes e, ao mesmo tempo, ele tinha autoridade sobre algumas pessoas que eram subordinadas a ele. Tá? Então, ele tanto prestava obediência para algumas autoridades, como ele tinha autoridade sobre outras pessoas. E ele sabia lidar com isso muito bem. E ele manda o recado para Jesus, ele fala para Jesus, é o seguinte: quando os meus líderes mandam, eu obedeço. Quando eu mando os meus subordinados, eles obedecem. A palavra basta para quem é obediente. E, meus irmãos, que lição extraordinária. Por isso que Jesus diz assim, olha, eu estou admirado com a fé desse homem. Que basta uma palavra. Porque muitos têm lustrado os bancos das sinagogas naquela época, anos e anos, sem nunca ter crido verdadeiramente no Senhor. Não sei na época agora do cristianismo, né? Mas naquela época tinha muitas pessoas que não saíam de dentro das igrejas, mas não fazia diferença nenhuma no mundo. E Jesus está dizendo, eu estou de queixo caído, estou usando uma expressão bem comum, né? Mas de queixo caído com esse homem aí. Esse homem que talvez é a primeira vez que me procura, enquanto que as pessoas não saem de dentro do templo, lá em Jerusalém, ou da sinagoga aqui em Cafarnaum, mas não faz diferença. Não vive isso. Esse homem tem uma fé extraordinária. Esse homem, ele é obediente. E aí nós temos que associar.
a fé, a obediência, e a obediência, a fé. Se você diz que tem fé, mas não obedece, essa fé não vale nada. E então, se você crê, você precisa obedecer. A obediência é a demonstração de que você crê em Cristo Jesus. É por isso, então, que se nós cremos em Jesus, nós temos que obedecer a Jesus e a palavra dele. E vocês têm aí no boletim, que eu coloquei como uma frase para os irmãos estarem lendo aí, que o segredo é simples, do Salmo 128. Você quer uma família feliz? Você quer uma família estruturada? Você não precisa de nenhum malabarismo, mas você precisa temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Feliz serás, e tudo te irá bem. O que mais que precisa? É só isso, é crer e obedecer, é colocar em prática. Foi só isso que esse homem fez. Ele creu e diz assim: pode mandar que eu vou obedecer. Fé é obedecer. Crer é obedecer naquilo que o Senhor Jesus faz, naquilo que o Senhor Jesus manda. Então, você não precisa ser descendente de cristão para crer. Independentemente de onde você veio, o que foi, suas origens, a sua vida, como que foi, o registro histórico da sua família, independe. Você agora, crendo, você tem a salvação. O Senhor Jesus vai te abençoar grandemente. Esse homem não era judeu e ele creu. E Jesus faz um alerta aqui, que nós devemos, como diz o ditado popular, colocar a barba de molho. E nós temos que pensar, e nós temos que atentar, porque agora essa palavra de Jesus é para nós, cristãos, dentro da igreja, que conhecemos o Senhor, que seguimos ao Senhor, que nos declaramos cristãos, independentemente da denominação. Ele vai dizer nos versículos 11 e 12, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, não são judeus, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino, judeus, serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Ele está dizendo, muitos virão da Índia, da China, da Rússia, do Camboja, muitos virão da sarjeta, muitos virão das casas de prostituição, muitos virão de dentro de um bar, muitos virão desse mundo de perdição, de qualquer lugar desse mundo, e eles tomarão parte no reino dos céus, porque crerão em Cristo Jesus. Ao passo que muitos estão dentro das igrejas, e nós precisamos pensar, e nós vemos, por isso, examinai-vos a vós mesmos, para ver se de fato estão na fé. Muitos de dentro da igreja sairão daqui para o inferno. Muitos que estão bem perto, quase salvos, serão lançados para muito longe no inferno eternamente. Do banco da igreja para o lago de fogo. Ao passo que muitos, que poucos sabem de Jesus, que viveram no lamaçal do pecado, na ruína, na desgraça, ao ouvirem falar de Jesus, crerão. E não precisarão de muito tempo para isso, não. Aquele homem pendurado na cruz, tudo o que ele fez, naquele instante ele tomou a decisão. Muitos judeus ali zombando de Jesus, e aquele homem crendo em Cristo Jesus. Ele começou blasfemando, ele começou desafiando Jesus. Se tu és o Cristo, por que não desça da cruz e leva nós também, tira nós daqui também? Daí ele parou e pensou. Muitas pessoas, quando são confrontados com Jesus, eles tomam uma decisão. E quantos que estão nos bancos das igrejas? Eu não estou falando da nossa aqui só. Nos bancos das igrejas, aqui e por aí afora. E sairão desses bancos para o inferno. Isso vai acontecer? Vai, porque religião não salva ninguém. Banco da igreja não é a garantia, esses bancos não vão junto lá para o céu. Então, o teu lugarzinho lá no céu está reservado não pelo lugar do banco na igreja, mas se você creu ou não creu em Cristo Jesus. A nossa atitude diante de Jesus deve ser de humildade, de submissão e fé, e não de arrogância, prepotência e incredulidade. A Ana estava pregando aqui no sábado retrasado para os jovens, em Lucas no capítulo 15, que estava falando sobre
a questão dos perdidos ali, né? O filho pródigo, o filho mais velho, a dracma e a ovelha perdida, mas ela se deteve no filho mais velho, que estava em casa e perdido dentro de casa. Assim como muitos estão na igreja e perdidos dentro da igreja. Mas o que me chamou a atenção, antes de Jesus contar as 3 parábolas, o versículo 1 e 2. Nos versículos 1 e 2, ele diz ali que publicanos e pecadores estavam ouvindo Jesus, atentos para aquilo que Jesus pregava. E nesses 2 versículos ele fala que um outro grupo de pessoas, fariseus e escribas, murmuravam a respeito do que Jesus fazia. Senhor, mas quem que é esse cara para entrar aqui na igreja e... Senhor, mas eu acho que fulano... Ao passo que o fulano está lá, ouvindo a palavra do Senhor pelo rádio, pela internet, ou muitas vezes está entrando numa igreja ou na outra. Ao passo que muitos que já se dizem cristãos, nunca mais falaram de Jesus para ninguém. E ninguém mais vê nele uma vida de um cristão. É isso que Jesus está dizendo, cuidado, muito cuidado, porque muitas vezes os publicanos e pecadores que estão lá longe, do ocidente e do oriente, virão, ao passo que os que estão dentro serão lançados fora, irão para muito longe da presença do Senhor. Os irmãos, ninguém se torna filho de Deus por nascer dentro da igreja, ninguém se torna filho de Deus por hereditariedade. Meu avô foi cristão, meu pai foi cristão. E daí? Deus não tem netos. Deus não tem sobrinhos. Deus só tem filhos. E os filhos de Deus é por meio da fé em Cristo Jesus. O evangelista João fala sobre isso. Que Jesus veio para os seus o rejeitaram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E ele dá uma ênfase, a saber, os que creem no seu nome. E somente estes, agora eu estou dando a ênfase aqui, né? E somente os que creem em Cristo Jesus é que se tornarão filhos de Deus. Então, se você chega lá no céu e diz assim, Senhor, mas eu sou filho do teu filho. Ele falou, não tenho neto, fica para fora. Claro que não usará desse tipo de palavra, mas nem conversa vai ter. Então, o Senhor só tem filhos, e filho é pela fé em Cristo Jesus. E isto, meus irmãos, não importa quem você é ou foi. O fato é que aquele que reconhecer a Jesus como Senhor, como Salvador, como aquele que tem o poder para restaurar e ir a Jesus, Jesus não o lançará fora, Jesus não o rejeitará. Você já foi a Jesus com fé para a salvação? Porque aqui nós temos que distinguir entre a fé para alcançar uma bênção dessa, mas também uma fé para ser salvo. Você tem ido a Jesus com esta fé salvadora, crendo que Ele pode te livrar do inferno, da morte, da perdição, da ruína eterna? Para concluir, meus irmãos, nós precisamos voltar para o texto, no versículo 13. Quando Jesus então disse para o centurião, depois de ele trazer uma grande lição, nos versículos 10, 11 e 12, no versículo 13, Jesus então disse para aquele homem, vai-te e seja feito conforme a tua fé. Olha a ênfase na fé. E seja feito conforme a tua fé. Então, o pastor Hernandes, ele diz que a fé, a nossa fé, honra a Jesus. E Jesus honra a nossa fé. Nós temos que ir a Jesus com fé, e Deus responderá à nossa fé, concederá a graça, que nós buscamos com fé na presença do Senhor Jesus. Esse homem surpreendeu Jesus com a sua fé. Ele teve uma grande fé, e Jesus diz, vai e seja feito conforme a tua fé. E o homem, o que aconteceu com ele? Ele foi. Ele foi para casa, ele voltou para sua casa, ele creu e diz que na mesma hora, aquele servo foi curado. Fé não é apenas acreditar que Jesus pode. Fé é acreditar que Jesus pode fazer isso comigo, na minha vida.
Muitas vezes nós temos fé que o Senhor Jesus pode fazer na vida do outro. Muitas vezes essa fé é hipócrita, uma fé teórica. Fé é acreditar que Jesus pode fazer na minha casa, na minha família, na minha vida. Essa é a grande fé. A fé pequena é aquela que eu creio. Na tua casa. É fácil orar para o outro e falar assim, tenha fé, acredita. A fé verdadeira é aquela que eu acredito para mim. Que eu acredito que Jesus vai fazer isso e pode fazer isso na minha vida e não só na vida dos outros. Isso é uma grande fé. Creia desta forma. Não apenas creia, olha, você deve ter fé, eu creio que o Senhor pode fazer isso na tua vida. Grande fé é crer que Jesus pode fazer na minha vida. Isso muda completamente. Isso confronta a nossa fé. Porque quando é com outro eu creio, mas e quando é comigo? Senhor, mas tão difícil. Tá? Nós precisamos crer. Fé verdadeira, e fé como esse homem teve, é crer que o Senhor Jesus pode fazer comigo. Fé é acreditar. Fé é obedecer, é ir na presença de Jesus. Você crê? Você tem se colocado na presença de Deus com fé? Nós vamos voltar agora para a nossa casa. E nós precisamos voltar para casa respondendo 2 perguntas. A primeira delas é: qual é o meu problema? Qual é a minha dificuldade? Qual é o anseio do meu coração? O que precisa ser resolvido? Eu preciso tornar isso claro. O homem diz assim: Senhor, eu tenho lá em casa um servo na cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Ele foi claro, deu detalhes para Jesus. Qual é o seu problema? E a segunda coisa é: qual é o tamanho da sua fé? Precisa ser respondido também. Qual é o tamanho da sua fé? Você realmente crê que o Senhor Jesus vai te ajudar? Você crê que Jesus Cristo vai entrar na sua casa? Mas eu não sou digno. Jesus sabe disso, que nenhum ser humano é digno. Mas Ele entra se você convidar. Ele entra na sua vida se você abrir o seu coração. Nós vamos voltar para casa nessa hora. Qual é o seu grande problema? E qual é o tamanho da sua fé? Porque senão nós passamos 1 hora e pouco em vão aqui nesse lugar. Vamos ficar em pé. Vamos nos colocar em pé na presença de Jesus. Ele está neste lugar como ele estava ali, aonde o centurião procurou Jesus. E assim como aquele homem com fé, ele colocou diante de Jesus o seu problema, a sua necessidade. Coloque agora a sua vida diante do Senhor Jesus. Pode ser um problema material, um problema físico, existencial, mas coloque também a sua vida espiritual diante do Senhor Jesus. Talvez você precisa tomar a decisão de crer nele, de entregar a vida a ele, de receber como salvador de sua vida. Esse é o momento de você fazer isso. Não volte para casa sem levar para casa a solução do problema. Aquele homem levou para casa a solução do problema. Aquele jovem, aquele homem, aquele rapaz foi curado no mesmo instante. É nesse instante que o Senhor Jesus opera a salvação e opera milagres na nossa vida. Vamos tomar posse disso e vamos voltar para as nossas casas na certeza, com a fé de que o Senhor Jesus, assim como operou na vida daquele centurião, vai operar na nossa vida também. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer pela Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado porque ficou registrado, Senhor Deus, este milagre para despertar a nossa fé, para despertar a nossa esperança e a nossa confiança. Ó Deus, nós que muitas vezes confiamos nos recursos desta vida, aprendemos aqui que nós temos que confiar, ó Deus, no Senhor Jesus, que é poderoso para fazer aquilo que os meios que nós temos não podem fazer. Em nome de Jesus, ó Pai, ajuda-nos na nossa falta de fé, que nós possamos crescer na fé, ó Deus, que nós possamos ter uma fé grandiosa como este homem teve, e que nós possamos nos aproximar diante do Senhor, crendo, ó Deus, que o Senhor pode resolver o nosso problema. Olha para cada um que está agora colocando claramente o seu problema diante do teu altar. Ó Deus, para que o Senhor venha abençoar, não porque há méritos em nós, mas porque nós cremos
piamente, poderosamente no Senhor. Nós sabemos que Tu és poderoso, e se o Senhor quer, como aquele leproso também falou, o Senhor pode purificar, porque nós temos fé para isso. O Senhor pode resolver o nosso problema, porque nós temos fé para isto. E nós agora aguardamos, ó Deus, a resposta do Senhor. E como nós vimos aqui, o Senhor quer, e o Senhor vai nos ajudar, e o Senhor vai responder ao nosso pedido, à nossa fé. Em nome de Jesus, que nós possamos voltar para casa na certeza de que o Senhor dará a vitória a cada um de nós. Nós pedimos, ó Deus, para que possamos durante esta semana desenvolver a nossa fé, progredir na fé e continuar em comunhão contigo, na presença do Senhor, para que assim possamos também testemunhar do Senhor, anunciar aquilo que o Senhor tem feito em nós e por cada um de nós. É no nome de Jesus que nós oramos, pedindo a Tua graça e a Tua bênção sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse e permaneça sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, podem se assentar, assim nós